Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Noções de Contabilidade com a carga horária de 60 horas para o curso técnico em cooperativismo. Esta é a aula de abertura. Eu me chamo Liana Eida Marques dos Reis, vou estar com vocês durante todo o período desta disciplina de Noções de Contabilidade. Sou formada em Ciências Contábeis pelo SESVAL, também possuo licenciatura em Matemática pela UES e mestrado em Administração pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia e Finanças, FUCAP. Atualmente sou professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no campo Araioses. Nessa disciplina de Noções de Contabilidade, caríssimos alunos, os objetivos que vocês irão precisar entender são compreender a origem e conceito de contabilidade, entender sobre a formação do patrimônio, bem como seus elementos e variações, conceituar e classificar as contas de patrimônio e contas de resultado, realizar a escrituração contábil e os lançamentos contábeis, compreender e reconhecer as noções de débito e crédito, realizar a demonstração do resultado do exercício e contabilizar o lucro bruto, conceituar os custos e conhecer a relação custo-benefício e aprender a realizar a classificação destes custos, reconhecer a formação do preço de venda. Sejam todos bem-vindos. Dentro dos conceitos principais sobre as noções de contabilidade em relação ao curso de cooperativismo, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, publicou em 25 de janeiro de 2005 uma resolução de número 1013, que vai tratar sobre a norma brasileira de contabilidade NBCT 10.8 sobre as entidades cooperativas. E assim, de uso obrigatório para qualquer cooperativa a partir da data de sua publicação. E no seu item 10.8.4.1 estabelece sobre as denominações de demonstrações contábeis. E a denominação de demonstrações de resultado dessa norma, no item 3.3, ela foi alterada para a demonstração de sobras ou perdas, a qual se deve evidenciar separadamente a composição do resultado de um determinado período, considerando os ingressos ou diminuindo-se os dispêndios do ato cooperativo e das receitas, custos e despesas do ato não cooperativo, demonstrados separadamente por produtos, serviços e atividades desenvolvidas pela entidade cooperativa. E, portanto, como exemplo, uma cooperativa de pescadores, mesmo pequena, deve escriturar o seu movimento econômico e financeiro. E assim, gente, continuando sobre o plano de ensino desta disciplina de noções de contabilidade, quais são os principais assuntos que nós iremos abordar? Origem e conceitos de contabilidade, os conceitos iniciais, a formação do patrimônio inicial, ativo e passivo, elementos e variações do patrimônio, elementos do patrimônio, equação patrimonial, variações patrimoniais, o patrimônio líquido, o conceito e a classificação de contas, o débito e o crédito, as contas patrimoniais, as contas de resultado, sobre a planificação contábil, bem como a escrituração contábil, as noções de débito e crédito, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, os principais conceitos de custo, os principais conceitos que vocês precisam aprender em custos e a classificação desses custos, bem como a formação do preço de venda e a relação do custo, volume e lucro. Assim, como objetivo geral, o que vocês precisam conhecer? Conhecer a função da contabilidade, o campo de aplicação, os seus usuários, entender sobre esses conceitos básicos relacionados às cooperativas e à gestão dos custos empresariais, a importância estratégica dessa área, oportunizando o desenvolvimento das habilidades fundamentais de cálculo de custo, como um suporte para a decisão nessas organizações. Assim, na unidade 1, o que vocês vão estudar?
a origem e os conceitos da contabilidade, os conceitos iniciais, a formação do patrimônio inicial, o ativo e o passivo, os elementos e as variações do patrimônio, os elementos do patrimônio, a equação patrimonial, as variações patrimoniais, o patrimônio líquido, o conceito e a classificação de contas, o débito e o crédito, o que são contas patrimoniais e o que são contas de resultado. Quais os objetivos específicos da unidade 1? Compreender a origem e o conceito da contabilidade, entender sobre a formação do patrimônio, bem como seus elementos e as variações, conceituar e classificar as contas de patrimônio e as contas de resultado. Dando continuidade à disciplina, na unidade 2, o que vocês vão estudar? Vocês vão estudar planificação contábil, escrituração contábil, noções de débito e crédito, balanço patrimonial e a demonstração do resultado do objetivo do exercício. Qual é o objetivo específico da unidade 2? Realizar a escrituração contábil e os lançamentos contábeis, compreender e reconhecer as noções de débito e crédito, realizar a demonstração do resultado do exercício e contabilizar o lucro bruto. Assim, também como continuidade do assunto de noções de contabilidade, na unidade 3, o que vocês vão estudar? Principais conceitos de custo, a classificação desses custos, a formação do preço de venda, a relação do volume, do custo e do lucro. Com qual objetivo? Conceituar esses custos e conhecer essa relação de custo-benefício, realizar a classificação dos custos, reconhecer a formação do preço de venda. Assim, caros alunos, em todas as unidades vocês terão uma avaliação a realizar, tanto na unidade 1, como na unidade 2, como na unidade 3, será uma avaliação de envio de arquivo único. Vocês precisam estudar todo o conteúdo abordado em cada uma dessas unidades para que vocês consigam ter sucesso na avaliação de vocês, tá certo? Continuando a nossa disciplina, como abertura da aula, nós vamos ter também algumas referências para que vocês possam estudar e pesquisar, e sejam todos bem-vindos e sucesso na aula de vocês.